Estamos aqui em Macaíba, viemos fazer o segundo programa nosso do Agro na Maricampo e convidamos aqui, viemos diretamente na fazenda aqui de Dr. Tertuliano Aires. Dr. Tertuliano Aires é um médico, mas tem aqui como hobby a apicultura e outras coisas que nós vamos conversar aqui sobre o que é que ele tem aqui no seu, aqui posso chamar um sítio, né? Um sítio, né? Agradeço demais o senhor ter recebido a gente, porque esse é o objetivo do programa, doutor. É a gente mostrar o que nós temos aqui no Rio Grande do Norte. Nós fizemos o primeiro com o Marcelo, lá em Monte Alegre, e escolhemos agora o segundo programa e falar com o senhor aqui sobre abelhas, que é o carro-chefe do nosso. E se tiver alguma coisa para te falar também, me parece que o senhor tem também alguma coisa, a gente vai entrando aqui, a gente tem tempo demais para falar sobre o agronegócio. Um bom dia para o senhor, muito obrigado mais uma vez. Vou dar o microfone para o senhor segurar. Bom dia a todos, eu agradeço ao senhor Otávio, ao amigo Eugênio, Eugênio Rangel, e ao nosso cinegrafista. A presença de vocês todos aqui me deixa honrado e agradecido. Eu tenho esse sítio aqui desde 1994 e aqui eu pratico uma atividade que para muitos dá um certo medo, no entanto, se bem conduzida, não há perigo direto em hipótese alguma, que é a criação de abelhas. E eu crio essas abelhas desde a minha infância, aprendi com meus pais, que aprenderam com os pais dele, meus avós. E isso vem com uma tradição da família. Eu já tenho alguns outros irmãos que também criam abelha. E ela entranhou no sangue da família, de sorte que eu continuo com essa criação. É um hobby, extremamente prazeroso, mas a gente precisa aprender, precisa estudar um pouco para poder trabalhar com as abelhas. É diferente de você comprar na feira uma galinha, levar para casa, fazer um pequeno curral e dar milho ou alguns outros alimentos e ela se dá bem. A abelha, a gente precisa ter conhecimento, precisa estudar sobre ela para poder a gente criar com sucesso, sem risco para as pessoas que trabalham com a gente ou para os vizinhos da gente. Existem alguns riscos na criação de abelha que são inerentes ao próprio inseto, principalmente as abelhas do gênero Apis, que são abelhas que têm ferrão, abelhas que vieram importadas da Europa para o Brasil e em 1956 introduzida no Brasil a abelha africana por um pesquisador de São Paulo, Dr. Warwick Kerr. Ele trouxe da África do Sul umas espécies de abelha para estudo na Universidade de São Paulo e acidentalmente essas abelhas foram liberadas e os seus zangões começaram então a fecundar as nossas abelhas em 1956, saindo de São Paulo, e em 1966 elas chegavam aqui no Rio Grande do Norte, especificamente na cidade de Mossoró. Eles levaram 10 anos, mas chegaram aqui. E hoje, essas abelhas que se originaram em São Paulo, a difusão dela a partir de São Paulo, já praticamente ocupa toda a América do Sul, Central e quase a metade dos Estados Unidos. É uma abelha que passou a ser chamada de africana e os Estados Unidos, depois gostam muito do sensacionalismo, criaram a denominação de abelhas assassinas. Na realidade, as abelhas não são assassinas, as abelhas simplesmente se defendem. Algumas são mais defensivas do que outras. E elas defendem o tesouro dela, que é a própria colmeia e o mel, que é exatamente o que mais interessa à população. Embora a gente pense em abelhas e pense em mel, o principal produto da abelha não é o mel. O principal produto da abelha é a polinização. Então, hoje nós temos, por exemplo, cultivos de citros, cultivos de maçã,
cultivo de pera, cultivo de cerejeiras, cultivo das cucurbitáceas, melão, melancia, abobrinha, que é do mesmo grupo. A importância dessas abelhas chega a mais de que triplicar a produção de frutos, e frutos de qualidade, porque houve a presença da abelha. Então hoje no mundo inteiro a abelha é reconhecida muito mais como um polinizador, um ajudante dos agricultores, do que mesmo para a produção de mel. Embora também a sua produção de mel seja um fator que é inigualável. Até hoje, com todo o conhecimento químico que o ser humano tem, ele não conseguiu produzir uma substância que seja igual ao mel produzido pelas abelhas. O Brasil é um país privilegiado porque nós temos aqui um grupo de abelhas que pertence à tribo dos meliponíneos, que dá origem a algumas abelhas que são extremamente interessantes. Elas são abelhas sociais, produzem mel, produzem cera, produzem pólen, mas não têm ferrão. Essas são as nossas abelhas aqui, conhecidas como abelhas nativas, abelhas indígenas, e que são criadas desde priscas eras, já pelos nossos irmãos nativos da América, os nossos índios, tanto na América Central, como na América do Norte, no México, como no Brasil e na América do Sul e alguns países daqui. Essas abelhas já eram criadas pelos nativos muito antes do colonizador europeu chegar aqui. E nós aprendemos a criar essas abelhas inicialmente com os próprios índios. Na época do Império, tem alguns documentos registrados lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Museu do Rio de Janeiro, que Portugal importava mel das nossas abelhas, iam em barris daqui para São Paulo. E esse mel era muito apreciado por eles e ainda hoje é um mel muito apreciado, o mel dessas abelhas nativas. Tem algumas considerações a ser feitas, por quê? Porque a abelha nativa ainda é, para o ICMBio, para o IBAMA, considerado como um animal silvestre. E apesar dele ser criado muito antes do europeu chegar aqui, ainda hoje em alguns lugares é proibido, ou existem alguns órgãos oficiais que pedem a criação, ou não digo bem a criação, mas a retirada das abelhas das matas nativas, que é uma coisa salutar, mas que se continuar a pesquisa que está sendo feita no Brasil a respeito dessas abelhas, quase todos os estados do Brasil, aí capitaneado por São Paulo, capitaneado por Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso, se não me engano, me falha a memória, a região da Amazônia. Os grupos de pesquisa estão muito ativos, estudando essas abelhas, desenvolvendo as formas de criação, multiplicação, que provavelmente, muito em breve, o Brasil poderá ser até um exportador dessas abelhas sem nenhum prejuízo para a nossa fauna nativa. Doutor, o senhor falou também sobre que a gente teve um breve, antes de iniciar aqui a nossa gravação, o senhor falou também sobre a cera das abelhas. Eu queria que o senhor desse uma palavrinha sobre isso, por favor. A cera das abelhas é uma secreção produzida por glândulas específicas das abelhas, que é diferente de acordo com as espécies. Nas abelhas do gênero Apis, as abelhas europeias ou africanas que veio para o Brasil, essas abelhas, a cera tem uma característica única que já é utilizada desde os tempos dos egípcios na confecção de velas, porque a cera da abelha dá um tipo de material que é comburante e ele queima sem produzir fuligem. Então, desde o início foi utilizado nos templos a cera da abelha para a produção de velas.
A nossa abelha nativa, ela tem uma característica diferente porque a abelha mistura a cera, secreção das suas glândulas, com resinas e que dá um produto que é conhecido no meio dos criadores, certo? A cera da abelha nativa como cerume. E esse cerume, ele tem inclusive um odor diferente da cera das abelhas apis. Também pode ser utilizado nessa confecção de velas. No entanto, no nosso sertão, no Brasil inteiro, a época que se utilizava produtos mais naturais para o dia a dia do nosso, principalmente no campo, ela era um material que era muito usado, mas muito usado para fazer engordurar, digamos assim, os fios de algodão e produzir cordas, uma cera que dava uma adesividade maior quando torcia o fio. E também muito, mas muito utilizado para vedar, principalmente os silos de alimento, a cera da nossa abelha nativa. Então havia gente que se especializava em coletar essa cera para vender para os usavam para esse fim. Na medicina popular, inclusive, a cera da nossa abelha nativa, curiosamente, eu vi muito isso, e a gente ainda vê em algumas cidades menores do interior, as crianças recém-nascidas com um pequeno olhinho de cera preso a um das suas madeixas de cabelo, com a finalidade de afastar o mal olhado, o quebranto. Tudo isso foi usado nas crianças. Uma coisa curiosa, um fato curioso. Mas a verdade é que a produção de cera hoje, além dele estar muito, muito incrementada na área cosmética, está utilizado também na área do artesanato. Se você chegar na região ali do sul, sudeste, na Argentina, toda a região onde produz maiores quantidades de cera, se encontra uma quantidade imensa de objetos produzidos com cera artesanalmente que estão comercializados. Mas ainda as velas predominam, são o grande carro-chefe, né, digamos assim, da produção da cera da abelha. Então, o senhor falou sobre vedação daqueles cílios, né, que tinha no interior. Me lembro muito, lá em Caicó, que tinha na casa da avó da minha esposa, tinha uns cílios lá de feijão e eu acho que era milho. E eles usavam na tampa a cera de abelha. É justamente o que o senhor falou agora, que é para não dar, não sei se é gorgulho o nome, né? Gorgulho e não entrar ar, principalmente. Não entrar ar, ele veda bem, não entra ar. Certo. Doutor, agora vamos realmente conhecer. Aqui foi só o primeiro momento. Nós vamos agora conhecer as abelhas e com certeza nós vamos com o maior cuidado. Ele já orientou aqui como a gente deve se proceder lá quando estiver próximo às abelhas. E vamos estar lá agora para a gente ver o segundo momento. Temos aqui 15 famílias, 16 famílias, e nós temos caixas maiores e caixas menores. Essas caixas maiores são as caixas que já estão em produção. Essas caixas menores vão entrar em produção. Nós temos uma caixa pequena, essa verdinha, uma um pouquinho maior, essa marrom, e temos aquela amarela. Essa amarela já está no ponto de receber a melgueira, que é onde vai haver a produção de mel.
Essas aqui a gente vai passar, essa marrom depois, a gente passa para aquele tipo amarelo, que é o maior, para depois receber a caixa de melgueira. E todas essas que já estão com melgueiras em cima, ou até mesmo sobre ninho em cima, são caixas que já estão em produção de mel. Que está na caixa amarela, ela foi uma abelha que eu importei uma rainha de São Paulo, e ela vem pelo correio, bem acondicionada, com segurança, e a gente introduz a rainha importada nela. Ela desenvolveu-se muito bem, mas as formigas, que é o nosso principal inimigo, depois do homem, porque infelizmente se vê com tudo isso daqui, nós aí já tivemos roubo de mel aqui por meleiros que vêm e nos dão esse contragosto, esse desgosto de chegar aqui está quebrado e destruído. Então as formigas são o nosso principal inimigo. E essa caixa aí, eu introduzi a rainha e ela esteve bem forte, as formigas deram um baque nelas, elas estão se recuperando. Graças a Deus, de 15 dias para cá começou a chover e eu já pude presenciar bastante flores na mata, o que eu fiz um giro em todas as caixas, a movimentação está excelente, as abelhas trabalhando, produzindo, certo? Já introduzindo o néctar novo dessas flores que apareceram aqui agora. Nós temos uma abelha nativa, enxameou dada minhas caixas, e já está fazendo parte da natureza. Ela aqui vai ficar para se perpetuar, voltar ao ciclo normal dela. Vai agir do mesmo jeito que as minhas, só que eu não vou poder coletar nada daqui. Aqui é um presente que a gente dá para a natureza. São abelhas que não ferroam, mas costumam se enroscar no pelo da gente. Às vezes, para se defender, saem muitas abelhas, vêm em cima da gente e o enxame, né? A quantidade de abelhas que querem penetrar dentro das cavidades naturais, ouvido, boca e nariz, impõe medo e assim ela afugenta o predador, que pode ser o ser humano, mas pode ser um coati, pode ser um sagui, pode ser um macaco, qualquer um dos predadores dela. São mecanismos que ela tem de defesa. Aqui ela vai fazer parte da natureza, entendeu? Contribuindo para o que já existiu aqui e ainda hoje existe, essa abelha aqui nativa na mata. Então, quando a gente quer obter uma família disso daqui, nós usamos umas caixas iscas, cujas caixas iscas atraem o enxame da abelha, ela se instala lá, aí dessa caixa isca a gente passa para as nossas caixas de madeira para exploração e criação normal desse tipo de abelha. Não precisa sacrificar a árvore, não precisa mexer na natureza. Ela vem até nós. E conhecendo-se bem essas abelhas, estudando bem essas abelhas, como eu disse anteriormente, nós vamos já ser exportadores disso aqui, como a Austrália é grande, a Nova Zelândia é grande exportadora de animais produzidos da flora nativa deles. Pois recebe os royalties que a Austrália recebe por exportação de animais, é um negócio fantástico. E a Nova Zelândia também, principalmente pássaros. Né? Assim, hoje a gente tem uma quantidade imensa de pássaros que vieram de fora, foram estudados, se dominou o seu ciclo de reprodução, ninguém mexe na natureza, mas a partir daí nós passamos a vender e ganhar dinheiro com isso daí, sem mexer na natureza. É uma forma de equilibrar também. Para isso tem que estudar e conhecer o animal. Passamos agora para o setor das abelhas sem ferrão. Então vamos pedir aqui a explicação desse outro tipo de abelha aqui, que é muito importante também para ficar documentado para o nosso programa, né? Diga aí, doutor. Abelha sem ferrão.
Abelhas sem ferrão são as abelhas nativas do Brasil. Todas as regiões do Brasil a gente vai encontrar essas abelhas. E nós temos aqui várias espécies dessas abelhas. A maioria dessas abelhas que eu tenho aqui ou foi comprada de outros criadores que dividem, a gente multiplica as abelhas, ou então como esse tronco que nós estamos vendo aqui. Um vizinho nosso tinha uma cerca que ele, quando comprou a propriedade, essa cerca já estava lá, de uma planta chamada de umburana, onde as abelhas costumam nidificar nela. É uma madeira muito boa para as abelhas nidificarem. E ele resolveu cortar essas plantas e transformar a cerca dele, que era de madeira, em um muro de alvenaria. Nós descobrimos 8 espécies de jandaíra, nós retiramos e salvamos, porque ia para lenha, para padaria e para olaria de coisa. Encontramos umas 10 ou 12 frijomelita, encontramos umas 8 a 10 mosquitinhos, isso aqui é uma abelha, miudinha, uma coisinha de nada. E encontramos também umas 2 ou 3 italianas. E tudo isso nessa cerca que foi derribada, que ia servir de lenha para as olarias, as padarias e tudo mais. Então aqui a gente ainda não tivemos o tempo de passar para essas caixas, mas a gente abre com todo cuidado, passa para essas caixas. E a partir daqui eu posso ir dividindo essas abelhas, multiplicando e transformando uma em 10, 20, quantas a gente possa fazer, dependendo do conhecimento que você tem. Cada espécie é um formato de caixa às vezes diferente, um tamanho, certo? Como caixas maiores, caixas menores, nós temos aqui. Aqui é uma abelha conhecida como moça branca. Nós já vimos aquela lá que é canudo, aqui é conhecida como moça branca, ela sai também, porque ela tem esse nome. E quando ela é jovem, o abdômen dela é branco, branco, leitoso. Aí o nosso índio e o nosso caboclo do mato passou a chamar ela de uma mocinha branca. Lá no sul nós temos uma mesma espécie dessa daqui, que é uma outra, quer dizer, uma outra espécie, mas muito semelhante a essa, que é a mocinha preta, porque o abdômen não é branco, é preto. Então, são várias, inúmeras espécies que a gente tem. A coleta de mel aqui é completamente diferente do mel da italiana. O mel da italiana, a gente tira cada quadrozinho daqueles que está dentro daquelas caixas maiores e depois da gente retirar uma tampinha que o mel vem tampado, a gente chama de opérculo, o mel está operculado, a gente tem uns garfos próprios, umas facas próprias que a gente tira esse opérculo, coloca o quadro dentro de uma máquina centrífuga e o mel, uma vez que vai girando, vai saindo de dentro do favo, fica o favo limpo, que vai retornar para a abelha. E o mel cai nos recipientes que nós vamos depois embalar. Essa daqui não. Essa aqui ela faz potes. Ela não faz... o favo dela são vários potes juntos um do outro. E a gente tira com o auxílio de um aspirador. Uma bombinha aspirante. E a gente vai tirando, vai caindo dentro de um frasco e a gente depois... O favo fica vazio, né? A caixotinha fica vazia, e elas às vezes em época de grande entrada de néctar, ela reutiliza esse mesmo potinho para coletar mel novamente ali. É cera com resina. Doutor, se a gente chegar a abrir isso aqui, vai danificar? Danifica alguma coisa, mas não é um grande problema para a abelha. Algumas dessas caixas, e eu vou abrir uma delas aqui para a gente ver, porque tem um acetato em cima aqui. Esse acetato, quando ele é bem jovem, ele é transparente, dá para a gente ver. Aqui ele está um pouquinho já bastante usado, e elas colocam uma resina nele para ficar mais escuro, para ficar menor entrada de luz. Essa abelha aqui, ela às vezes vem aqui também no cabelo da gente, dá uma mordiscadazinha, mas sem ferrão, sem nada. Causa medo, certo? Para algumas pessoas.
pesada não, que ajuda? Bom, aqui é o acetato, certo? Isso aqui é uma jandaíra, lá daquela Eu estou vendo moça lá. algumas abelhas. Abelha aqui se movimentando. Eu vou abrir rapidamente. Tá vendo aí? Eu vou abrir aqui. Olha os potezinhos de mel. Tá vendo? Lá embaixo. Os potezinhos de mel. Aqui na frente está a cria. Esse aqui é o favo de cria. As abelhas estão voando. Aquilo ali a gente alimenta no período crítico, ou logo depois que a gente faz a divisão. Que é uma abelha nova. Você não consegue ver a rainha daí não, né? Às vezes ela está aqui em cima, Certo, aqui. mas aqui nesse momento não. É tamanho maior, é? Então, bem maior. Vou fechar aqui, porque agora elas às vezes começam a ficar meio irritadas, né? A gente está mexendo aqui com a casa delas. Está terminando o período mais crítico, ela agora começa a ter o que coletar, né? E nesse período agora começa a divisão também. Ali nós temos outras espécies que a gente vai olhar também. Aqui já estamos em outro Meliponário. Meliponário, Isso. viu? Que o doutor vai explicar aqui melhor. Bom, nós temos aqui abelhas maiores do gênero Melipona, daí o nome Meliponário. Certo. Essas abelhas são nativas aqui do Nordeste, especificamente essa chamada uruçu nordestina. Uruçu. E essa outra uruçu cinzenta. Essa aqui dá no Piauí, dá no Maranhão, dá numa partezinha do Ceará. E produzem mel, às vezes, em boa quantidade. Essas abelhas, antes dos grandes desmatamentos, antes da introdução da abelha africana no Brasil, eu conversei com muitos criadores antigos que relatavam retirada de até 12 litros de mel por caixa ano. O que dá um rendimento impressionante se a gente considerar hoje, em Pernambuco, em Recife especificamente, 1 litro de mel dessa abelha chega a R$250. Mais caro do que uma garrafa de bom champanhe. E do que de lá. Certo? Bem mais caro do que o mel das abelhas italianas, que a média está em torno de R$40 a R$50 o litro. O mel da jandaíra, também uma abelha nativa, dá muito na região da Caatinga, varia também de R$200 a R$250. Tem lugares que a gente encontra mais barato e outros bem mais caros. Quando vai se aproximando da capital, na capital sempre as coisas são mais caras. Você encontra tudo, mas tem um preço a pagar por isso. Então os méis lá ficam bem mais caros. Então essa abelha dá isso aqui. Mas é uma grande polinizadora da nossa Mata Atlântica. Essas abelhas aqui são grandes polinizadoras da Mata Atlântica. Então aqui na mata aqui já foram encontradas várias espécies que migraram daqui. E a gente vai deixando, porque ela é nativa daqui, desapareceu por conta do desmatamento e está voltando por conta dos criadores. É uma contribuição que nós damos à própria natureza. Mel saborosíssimo. O mel das abelhas nativas, de uma maneira em geral, com raras exceções, é de um sabor inigualável. Hoje existem muitos chefes de cozinha famosos no Brasil, alguns que vieram de fora para o Brasil, estão fazendo pratos utilizando desse mel e com um sucesso impressionante. Então é um mel que tem um futuro muito brilhante e muito próspero, bem mais à frente talvez. Forte. Eita, ai. Equipado. Oi. Isso aqui é uma mistura de resina, Cuidado para não saltar. cera e barro que elas usam. Entendeu? E pode ser, se aproxima, pode ser que a rainha esteja aqui em cima. Não vai estar não. Mas, bom, a cria, veja, ponto de abelha, mel e pólen. Isso aí Mel e pólen. Isso aqui é o pote de mel. Ó, tá vendo ela mordiscando minha mão? Sim, pode. Mas isso é cera com Isso aqui é cera com resina. com resina. Eles E tem como escolhem- separar a cera da resina? Não. E tem. Quando a gente
ferve isso Sim. daqui, eu estou Aí tirando uma isso aqui. flutua mais, né? Uma flutua mais do que a outra. Certo, Isso aqui é o pólen. Poder cantar. Aliás, hoje a descrição disso já não é mais pólen, é o que o Matuto chamava de saburá. E ficou como saburá ou samburá, isso daqui. Porque aqui é o pólen, mas já foi devidamente fermentado. Você não falou. Certo? Sim. Aqui, esse favo aqui é o favo novo. Aqui uma pequena larva. Esse daqui é o favo que está prestes a nascer. Nós temos abelhas aqui. Quase todas essas são fêmeas. Certo? Olha aí. Isso aqui é a mistura de barro, resina e cera delas. Certo? Eu tiro isso aqui porque às vezes quando a gente vai fechar ele fica. Você falou de 3. Pois é. Eu me disse que ela sabe quem está com medo? Eu estou com medo mais não. Aqui, ó. Essa aqui elas estão começando a produção de mel agora. Daqui a provavelmente mais um mês e meio, é capaz da gente tirar 1 ou 2 litros de mel de uma caixa dessa. Ela enche isso aqui tudo de mel. Então a gente tira. Você falou da ajuda da abelha para a floração lá da fazenda, do ambiente. Você falou do mel, que é muito importante. Falou da cera. Agora tem outros produtos. Sim. Cera. Dessa abelha aqui, o que a gente explora? O pólen. Explora a própria cera, explora o mel e explora as famílias, a venda de famílias. Então, são rendas indiretas. Direta é mel e pólen e a cera. Indireta seria a venda da família. A produção aumentada das frutas é subproduto. Aquilo que você deixa uma pecinha aqui para quando ela entrar assim, ela deixar cair um material. Não, aquilo ali é na ápice. Se coletar pólen. Pólen. Vamos fechar, porque elas estão ficando, né? Vamos fechar. Como se dá a multiplicação da abelha rainha? É isso? Na natureza. Na natureza. Na natureza. Bom, a multiplicação é bastante interessante. Naturalmente, quando chega a época de boas colheitas, as abelhas coletam bastante néctar, estão cheias, se multiplicam em grande quantidade. Chega um determinado momento que um conselho delas, talvez, ou a própria rainha diz, bom, chegou o momento agora que a gente tem que manter a espécie, vamos nos multiplicar, vamos perpetuar a espécie. A rainha velha, ela reúne um grupo de abelhas e sai formando aquele enxame voador, às vezes fica preso nas árvores, todo mundo fica com medo, mas naquele momento ali, raramente elas agridem alguém. Por quê? Porque elas estão apenas de passagem. Estão procurando um lugar para fazer o seu novo ninho. As que ficaram na caixa, antes da rainha sair, especificamente, elas começam a produzir novas rainhas dos ovos dessa rainha que vai sair enxameando. E desses ovos vão nascer princesas que, ao nascerem, vão reunir grupos de abelhas e vão formar, às vezes, novos enxames. Em outras situações, quando a primeira rainha nasce, ela sai imediatamente na caixa, procurando toda a caixa de princesa que esteja para nascer, e ela mata essa princesa que é sua concorrente, e assume a liderança total. Uma semana depois, ela faz o seu voo nupcial, e é fecundada então pelos zangões fora da colmeia. Uma rainha de abelha ápice italiana, ela chega a fecundar até, segundo alguns pesquisadores, com 16 zangões diferentes. Curioso da história é que o pobre do zangão morre de amor, porque o aparelho genital dele fica preso na cloaca da rainha e o intestino posterior dele é lesado, ele então morre logo em seguida. Então ele morre por amor, mas deixou a sua característica genética pronto para ser perpetuada em novas famílias de abelhas. Os enxames também podem surgir por fome. A região está muito ruim, não tem o que comer, então a rainha, ela reúne um grupo de abelhas, rapaz, vamos partir para outro lugar onde tenha comida. Elas podem, se sentindo agredidas, isso acontece aqui conosco, já aconteceu inclusive esse ano, por ataque de formigas. As formigas atacaram a caixa, a abelha rainha sentiu-se agredida e disse, eu não vou ficar aqui. Então, no dia seguinte,
ela sobreviveu ao ataque, as operárias muitas se sacrificaram para que ela sobrevivesse, e ela reuniu o restante das abelhas e fugiu da caixa, foi para um local onde ela pudesse fazer e perpetuar a espécie dela. Nas abelhas nativas é um pouquinho diferente. A fecundação se dá com o zangão morre do mesmo jeito, mas, ao que parece, segundo alguns trabalhos científicos, apenas um zangão fecunda a nossa rainha. Um só zangão. De sorte que a variabilidade genética nas abelhas europeias, as abelhas italianas, é muito maior do que nas abelhas nativas. No entanto, a natureza é sábia. Isso não permitiu que, nesses 65 milhões de anos que acredita-se deu-se o surgimento das abelhas no planeta Terra, as nossas abelhas nativas continuam vivas e se multiplicando. Agora, cabe a nós educar o nosso povo, a nossa população, para ensinar que a abelha é um inseto bem mais útil do que mesmo o cavalo, de que o cão, de que o gato, de que a vaca. Por quê? Porque ela é responsável sozinha por duplicação, às vezes até triplicação, quadruplicação da produção agrícola, simplesmente pela polinização das flores. Então a abelha é um inseto, é um animal de grande utilidade que deve a todo custo ser preservada, cuidada com carinho e com amor. Nós estamos aqui vendo agora, experimentando um pouco do mel. Já experimentamos o mel de Uruçu, Esse aqui. um pouquinho aqui, que é esse que está ali sendo apresentado. E em seguida nós vamos apresentar aqui o mel da abelha italiana. A produção desse daqui é uma produção bem menor, mas muito mais valorizado. Esse daqui é uma produção muito maior, incomparavelmente maior. Hoje, caixas muito bem manejadas, nós chegamos a produzir até 50 litros ou um pouco mais de mel por caixa ano. Enquanto que na Uruçu, o máximo que eu consegui, manejando muito bem as minhas abelhas, foi 5,2 litros de mel por caixa. Isso não foi uniforme para todas as caixas também não. Deu 10 Né? vezes. Nós tivemos de 2 ou 3 caixas essa produção. Veio a seca, 2012, e de lá para cá, nós praticamente não conseguimos produzir mel aqui na nossa região. Em outras regiões se conseguiu, mas aqui na nossa região nós não conseguimos produzir mel de Uruçu. Já de italiana nós conseguimos. Por que isso? A abelha Uruçu, como as abelhas nativas, elas são extremamente seletivas no visitar as flores. São abelhas que conviveram, nasceram e se desenvolveram com as flores da Mata Atlântica, da Caatinga, de cada bioma onde ela é encontrada. A abelha italiana não, é uma abelha extremamente cosmopolita. Ela visita praticamente todo tipo de flor adequada para ela, para a produção tanto de pólen quanto de néctar. Então é uma abelha que tem um potencial de sobrevivência bem maior. Embora hoje esteja sofrendo ataque de todos os lados, começando pelos desmatamentos, monocultura, uso de inseticidas, uso de herbicidas, antibióticos que são dados muitas vezes para tratamento de doenças das abelhas, monocultura obriga a abelha a visitar uma única flor. E nós sabemos, por experiência biológica, que nós precisamos nos alimentar de vários tipos de alimentos, praticamente quase todos os seres vivos, para que a gente aproveite e retire desses alimentos os minerais que nós precisamos, as vitaminas, as proteínas, tipos de gordura e de hidratos de carbono. E na monocultura a abelha fica restrita a um tipo só. E isso está contribuindo para que elas comecem a apresentar doenças em função de alteração do seu sistema imunológico. Essa é uma das causas hoje reputada como responsável pelo desaparecimento das abelhas no hemisfério oriental como no ocidental. Todos dois estão com esse problema. Agora nós vamos degustar o mel da abelha italiana. O mel mais escuro do que o mel da abelha Uruçu, certo? Mas tão gostoso quanto
variando o sabor de acordo aqui, porque esse orifício ficou pequeno, mas varia o sabor de acordo com a flor que elas coletam. Né? A flor da catanduva, eu já falei aqui anteriormente. Aquela flor lá. Aquela flor lá é um dos méis talvez mais gostosos que nós conseguimos aqui. Esse mel aqui é o mel do período que a gente tira lá do mês de abril, maio para junho. Então, existe aqui as malvas, existe uma série de outros. Tá um pouquinho que aqui realmente o mel é muito espesso, diferente do outro. Que é o gosto daquela flor que tu falou. Lembra também. Né? Lembra. Esse mel realmente é muito gostoso. Parece que eu conheço mais esse aqui, pelo sabor. É porque esse é o que a gente mais tem suave, para né? comer. O comer, exato. O mel tem uma característica bastante interessante. Desde os tempos primordiais, quando os nossos índios aqui utilizavam o mel, eles já utilizavam como remédio. Eles já tinham, certo? Por inferência, por tentativa e erro, observação de alguns dos pajés, eles observavam que quando as pessoas doentes, doenças respiratórias, as amigdalites, as faringites, as gripes, os resfriados que os índios não tinham, que foram trazidos pelos europeus, mas eles observaram que quando comiam do mel das abelhas nativas, eles melhoraram. Então isso ficou uma tradição no nosso meio, de que o mel das abelhas nativas é remédio, mas o mel da abelha italiana é alimento. Quando na realidade todos os dois são alimentos, todos os dois são remédios. Nós temos substâncias inibidoras de crescimento bacteriano nesse mel como temos nesse. Nós damos o nome de inibina para essas substâncias. São substâncias que têm funções parecidas com os antibióticos. Esse mel aqui tem mais inibina, o mel das abelhas nativas, do que este daqui. Esse daqui é mais denso, tem mais açúcar. Por ter mais açúcar, ele impede o desenvolvimento de uma série grande de bactérias. Esse daqui, como tem menos açúcar, tem mais água na composição dele, ele tem mais inibina. E com isso ele também é preservado dessa forma.